Falando em tragédia, a nossa equipe voltou a Bandeirantes para mostrar um outro lado da história. Nós mostramos para você aqui de casa a cidade de Bandeirantes. 12 bairros completamente alagados pela tromba d'água que atingiu a cidade no final de semana. Fomos agora para a zona rural para ver de perto os estragos provocados pela chuva. Nós estamos em plena colheita da soja. A galera está correndo o trecho para poder colher. Tem muitos estragos que foram provocados. O Altair Júnior e a Dani Calçavara foram para lá e mostram para a gente agora. O trabalho de limpeza e reconstrução ainda vai longe. Os estragos foram muito grandes. Vídeos feitos no último domingo mostram a situação em que ficaram algumas das 27 pontes danificadas na zona rural de Bandeirantes. Esta ligava 2 bairros numa estrada municipal, mas a estrutura foi completamente destruída. Já conseguimos fazer uma manutenção em 14 pontes. Tem 4 que está mais problemática, 2 foi totalmente danificada, né? E 2 está esperando o laudo do engenheiro civil, porque a água ainda está num volume alto e precisa ver a base dela, se tem condições de recuperá-la ou vai ter que fazer totalmente. Em alguns pontos do município, choveu mais de 150 milímetros de uma só vez. A tromba d'água arrastou carros e derrubou casas. Moradores ficaram ilhados e foram resgatados com a ajuda de pá carregadeira. Segundo o prefeito, o decreto de estado de calamidade foi convertido em situação de emergência para agilizar recursos e obras de reconstrução. Estamos fazendo um levantamento. Hoje o prejuízo ele dá da ordem de mais ou menos 50 milhões na zona rural, né? Todos os danos causados, e também na zona urbana nós calculamos que algo aí em torno de 5 a 6 milhões de reais no momento até agora levantado. 3 dias depois da tromba d'água que atingiu o município de Bandeirantes, a zona rural ainda enfrenta as consequências. Tem água jorrando de todos os lados. Aqui, por exemplo, a força da enxurrada abriu uma enorme valeta no meio da plantação de soja. A água também abriu valetas ao longo das estradas. Em todo o município, cerca de 200 quilômetros de estradas foram afetados. Como este é um período de colheita de soja, a preocupação é com o escoamento da safra e com o possível aumento nos custos. A área que foi pego essa tromba d'água não é pequena. E devido aqui também a região nossa ser bastante dobrada, né, topografia do terreno, isso só contribuiu para poder estar prejudicando, né, as pontes, as estradas. No geral aí ficou bem complicado sim a escoação da nossa safra, viu? Aquelas áreas que já estavam pronta, vamos dizer assim, para colheita, e começou essa chuvarada, já tem perca de tudo quanto é forma, né? Tem perca com grão ardido, grão avariado, perca com debulha, perca com soja brotando no pé. De maneira geral é prejuízo. Não dá para dizer o quanto, mas que tem prejuízo, tem. Nós temos produtores rurais que a ponte caiu, realmente, ela levou inteira. Não tem como dar essa manutenção, porque você tem que levar umas manilhas maiores. É trabalho de 40 dias para arrumar uma ponte. Então, eles têm que chegar até o município vizinho, do município vizinho, vir até o nosso município para poder fazer o transbordo dessa soja para determinada empresa que ele vai entregar. Vai encarecer porque você aumenta, às vezes, 20 quilômetros a mais, a 30 quilômetros a mais, o percurso que ele poderia fazer com 10 a 15 quilômetros. De acordo com o secretário de Agricultura de Bandeirantes, existe a possibilidade de que o Exército faça pontes provisórias na zona rural. Isso daí, eles vieram fazer um estudo e demora aí de 7 a 10 dias, foi que eles passaram para a gente, que pode demorar até 10 dias para ter um retorno, se vai deslocar os veículos para cá para fazer essa ponte ou não. Outro transporte que foi comprometido é o transporte escolar. Ele não consegue chegar aos bairros mais distantes, que ainda estão incomunicáveis pelas estradas, uma vez que essas pontes se romperam. 5 ou 6 delas não existe mais a estrutura. Bom, a gente vai seguir acompanhando para ver de que forma o governo do estado e também o governo federal vão ajudar na reconstrução da cidade de Bandeirantes. Bandeirantes no final de semana, Sertanópolis no meio de semana. Rapaz, a chuva foi feia, hein? Muita água, muita água. E a água, assim, e o clima está mudando de um jeito muito instável. E a culpa é de quem? A culpa é toda nossa, né?
O ser humano está arrebentando com tudo e aí fica tudo bagunçado. Não tem mais estações definidas, não tem mais chuva definida e acaba ocorrendo esse tipo de tragédia como foi em Bandeirantes. 1h47.